Uma proposta para regulamentar a atividade de artistas de rua está sendo discutida pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário adjunto da Cultura da capital, Vinícius Cáurio. Seja bem-vindo, secretário. Inserir na conversa também, representando os músicos, hoje a banda Triathlon, que está conosco, vai fazer um som, mas também vai entrar no debate, né, Vamos participar do debate. Secretário, muito boa noite, seja bem-vindo ao Conexão RS. A gente lamenta a presença, então, a ausência da Patrícia Mello, né? que é da Associação dos Músicos da Cidade Baixa, que estava confirmado e não veio para o debate, infelizmente. Mas, secretário, o projeto inicial previa que a Prefeitura fosse informada por e-mail e proibia a venda de produtos com preço fixo e também impedia o uso de amplificadores. O vice-prefeito voltou atrás, por quê? Na verdade, aquilo era uma minuta de estudo, né? Tá. Então, assim, não necessariamente há um avanço e um retrocesso, Sim. né? Há um apontamento ali de alguns espaços na lei do artista de rua que coloca, por exemplo, compatibilização do uso do espaço público. Então, a forma de compatibilização é ter ciência da agenda para que duas agendas não ocorram no mesmo espaço. A questão da venda de produtos com preço fixo. A própria lei colocou, e talvez na construção da lei, faltou esta visão sobre o direito autoral ou o produto autoral, de que a doação seria espontânea. Sendo espontânea, não pode ter preço prévio, né? Agora, analisando essas lacunas de interpretação, ou seja, esses espaços, se vê de que, por exemplo, tem a questão do produto autoral, artístico, né? E do replicar, que são diferentes. A questão do serviço, ou seja, quando a gente fala em arte de rua, a gente está falando de músicos, a gente está falando de artistas cênicos, que é da onde eu venho, né? Eu sou ator de teatro. Artistas plásticos, ou seja, uma gama de expressões enormes que muitos trabalham com o serviço, digamos assim, em especial o caso cênico, né? Que você não tem um produto, mas alguns trabalham com o serviço, que é a apresentação ao vivo, e, consequentemente, ou não, um produto que é materializado do serviço, que no caso de composições artísticas e livros. Esta questão do direito autoral não estava prevista na lei quando ela foi feita. Então, são coisas que a gente tem que levar em discussão agora. Bom, antes da gente entrar na discussão, porque, na verdade, nós estamos iniciando o debate, né? A sociedade, na medida em que, principalmente, quem representa os músicos, se manifestou através das redes sociais quando a proposta, a ideia inicial foi apresentada. Hoje, como funciona? Existe alguma regulamentação? E o que essa regulamentação, por exemplo, prevê nesses casos para os artistas de rua em Porto Alegre? Então, a partir da chamada do gabinete do vice-prefeito Sebastião Mello para os vereadores que na Comissão de Educação e Cultura da Câmara foram mesa conjunta para a formação da lei em 2014, a gente partiu para um debate lá no própria Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Vereadores. Foram apontados algumas lacunas, como disse, na lei, e agora a Secretaria de Cultura toma a frente e começa a discutir com os artistas. Nós tivemos uma audiência pública aberta no Teatro Renascença, há um tempo atrás, e agora estamos discutindo com o que eu chamo de ecossistema de maior densidade, que é o centro da cidade, que é escritórios de representação, moradores, comércio, de como nós equalizarmos o day by day do centro de Porto Alegre, o dia a dia do centro de Porto Alegre, a informação turística, do ponto de vista de quem migra ou está passando por Porto Alegre e quer também conhecer os artistas regionais, ou até mesmo artistas que não necessariamente são da região metropolitana, mas eventualmente estão usando Porto Alegre como eixo de turismo para o Brasil ou para fora do Brasil e querem se apresentar em vias públicas da capital. Legal. Agora, o secretário adjunto da SMIC, ele deu uma entrevista para o jornal Zero Hora, aqui de Porto Alegre, e ele disse que pelo menos 50 reclamações de escritórios ali do entorno da Esquina Democrática reclamaram do barulho, então, dos artistas ali na Esquina Democrática. O projeto também pode definir uma espécie de zonas, por exemplo, como a utilização de artistas que envolvam música, somente na Redenção, onde não tem escritórios, enfim. Assim, na verdade, as reclamações já ultrapassam esse número bastante. Imagino que não deve ser só 50. Tem mas, bastante. Enfim.
Mas também tem uma questão que eu costumo dizer que é dar relevo ao artista, né? A poluição sonora no centro de grandes cidades, ela não, obviamente que ela não emana só dos artistas de rua, né? E aí nós temos várias vertentes sobre essa poluição e precisamos dar relevo a isso. A questão de colocação de zoneamento, né? Também é uma visão, uma visão, não diria uma proposta, uma visão que se a gente se debruçar sobre as experiências em outras capitais. Na Câmara de Vereadores, eu apresentei exemplo de 4 grandes capitais internacionais que, nos últimos 300 anos, 200 anos, do século XIX para cá, se tornaram referências internacionais de cultura, né? Londres, Nova York, Barcelona e Paris. Uma delas, em especial, Paris trabalha muito com essa questão de zoneamentos e, principalmente, por causa da malha de metrô, de utilização do metrô. Mas, mesmo na superfície, ainda tem um zoneamento, respeitando espaços de contemplação, frentes de museu e isso e aquilo. Isso é uma ideia. É claro que não é cruamente aplicável a Porto Alegre, é uma ideia para discussão. Não diria de zoneamento, aqui é proibido, aqui pode, mas de um equilíbrio da poluição sonora em locais de maior densidade, né? A Esquina Democrática, por si só, pelo nome, ela tem esse histórico cultural democrático, no início, principalmente por expressões de cunho político, né? De discussão, de debate, de parlamento aberto da cidade, e depois foi aumentando. Hoje nós temos de tudo lá, nós temos artistas, nós temos pregadores religiosos, nós temos de tudo. A questão é eu costumo usar o conceito de tornar isso um espaço cultural a céu aberto. Um espaço cultural a céu aberto recebe um caldeirão cultural, mas para ser um espaço cultural ele não pode receber confusão cultural, que daí o próprio apreciador da cultura não consegue distinguir o que ele está vendo. Nós precisamos ampliar, respeitar e dar condições a esse caldeirão cultural. Dar condições a esse caldeirão cultural é dar relevo e não misturar do ponto de vista que tu não consiga ver as nuances. Deixa eu ver se eu entendi, secretário. Dá para a gente resumir, antes de inserir a banda Triatlon na discussão, de que, na verdade, a ideia não é proibir, e sim organizar, para que a palavra regulamentação às vezes é confundida com proibição. A ideia não é proibir, sim organizar, regulamentar. A ideia é motivar que a própria sociedade ali consiga que a gente equalize e se auto-organize. A Prefeitura, e agora em especial a Secretaria Municipal de Cultura, pretende, com esse debate, achar soluções que venham de ambos, de vários lados, de vários vetores, para que a gente consiga organizar, sem nenhuma imposição, se auto-organizar e se retroalimentar, ou seja, o comércio e a afluência de público no centro da cidade se alimente com a questão cultural e desafogue um pouco a densidade e o peso do dia a dia. Por outro lado, o artista também venha se alimentar do fluxo levado pelo comércio, que é uma tradição do centro de Porto Alegre, né? Nós estamos falando de uma cidade que tem esse nome de porto. Sim. E que o centro recebe, influência comercial sempre recebeu desde a sua formação. Então, a gente está tentando achar um caminho em que haja essa regulação... Uma harmonia, digamos assim. Pelos próprios atores do espaço, sejam eles chamados ecossistema, sejam eles os artistas. Bom, vamos inserir então agora... Vamos mostrar aquela imagem, Bibi? Vamos. Para o diretor mostrar a imagem agora que a gente está vendo aqui da Esquina Democrática. Esquina Democrática. Sempre efervescente, né? E tem ali uma apresentação de dança, eu acho que é isso que a gente consegue identificar. Sempre ali. Tem, olha. Um círculo ali, ou capoeira. Eu acho que é capoeira. Uma roda de capoeira. E é bom a gente lembrar também que a gente costuma, por exemplo, no caso do barulho, resumir muito, e o secretário lembrou muito bem, as bandas, né? As expressões musicais. Mas nós temos desde expressões religiosas, que também fazem parte da nossa cultura, como outras expressões. Eu me lembro do pessoal que... Lembra dos caras do Kung Fu, aqueles que pulavam nas facas? Aqueles também faziam um barulhão enorme, porque tinham que vender a pomadinha, né? Mas, enfim,
vamos inserir os músicos, que é apenas uma das expressões Claro. culturais que contemplam os artistas de rua. Vocês da banda Triathlon já se apresentaram na rua, nas praças? Nós já nos apresentamos várias vezes na rua, inclusive nós somos parte da organização de um evento bem conhecido na cidade, que é o Serenata Iluminada. Né, nós, juntamente com Pedro Loz, organizamos e inclusive ajudamos as bandas a promover o seu trabalho. Só queria colocar algumas considerações em relação ao que o secretário estava trazendo para nós, que é... Primeiro, logo que foi publicizada a notícia da minuta, né, foi utilizada no próprio site da prefeitura a palavra proibir. Tá? Foi proibida manifestações culturais de rua. Tá? O próprio site da prefeitura se utilizou dessa palavra, em nenhum momento da palavra regulamentação, e a regulamentação veio ser utilizada após toda essa discussão e toda a prominência que acabou acontecendo de trazer essa... revolta dos músicos, né? Depois disso, nós tivemos, inclusive, num post que eu coloquei nas redes sociais, a participação do Rodrigo Kandrick, que faz parte da administração do centro da cidade. Local, Secretaria de Governança Local, centro. Isso, do centro da cidade, se manifestando a favor da minuta, dizendo que era aquilo e que a intenção era regulamentar. Tá? E após essa muvuca, novamente o discurso mudou. Tá? Outra colocação, o não proibir é muito relativo quando, se na minuta está escrito não pode utilização de instrumentos de percussão. Muitos músicos só utilizam instrumentos de percussão. Por exemplo, esse instrumento seria proibido. O carrom, né? O carrom. E mesmo que um caminhão passando ao lado seja muito mais alto e muito mais atordoante do que um instrumento de percussão. Ou seja, o que estava escrito na minuta não fazia nenhum sentido para o músico. Não fazia nenhum, não foi em nenhum momento consultado um músico para ser feito aquela minuta, porque era impossível levar aquilo adiante. Tá? Então, o que eu questiono é, por que publicizar daquela forma? E pelo próprio site da prefeitura. Eu acredito que, sim, antes não estava no domínio da Secretaria de Cultura, né, que nós sabemos que passou por outras instâncias antes de chegar a vocês, mas a gente acha que foi feito da forma pior possível para os músicos, né? A gente sabe que os artistas, da forma geral, também são influenciados, mas essa regulamentação passou diretamente para prejudicar os músicos, então por isso que houve tanta muvuca, tanta discussão. Nós acreditamos que sim, tem que ter uma regulamentação, tem que ter um cuidado para não atrapalhar, não causar transtornos às pessoas no entorno, porque todos devem ser respeitados, né? Mas deve ser considerado sim o que o músico precisa para levar seu trabalho adiante e o que a população vai levar depois dessa experiência, né? Sim. Nos pega de surpresa, nos pegou de surpresa porque a prefeitura, ao meu ver, tu citaste Paris, Londres, são cidades que estão coibindo o acesso de carros e de médios e grandes portes no centro das cidades. Sim. Justamente pela poluição sonora, poluição ambiental. Então, a gente estava falando que um caminhão passando provoca muito mais ruído que um instrumento de percussão, ou às vezes até que uma banda tocando. Assim. Sim. Então, causa estranheza que o intuito de como eu vou dizer, coibir uma certa poluição sonora não vem num grande causador do problema, que é o trânsito desenfreado no centro de Porto Alegre, e sim os artistas de rua, que a arte de rua ela é secular, né? Sim. Bom, as perguntas seriam, inicialmente, secretário, se nessa minuta inicial teve participação da secretaria ou depois é que foi encaminhada a secretaria, porque, afinal de contas, ali estão profissionais, como bem lembrou o secretário, o senhor é um profissional, é um artista, em primeira instância, né, antes de ser secretário. Então, e depois de vir, né, também continuará sendo artista. Os guris disseram que não foi consultado um músico, né? Porque não faz também sentido para um músico questão, não ter a né? percussão também. Não, na verdade, assim, primeiro, como ele bem disseste, era uma minuta, né? Sim. Então, uma minuta não é um documento oficial acabado, finalizado, pronto a ser sancionado, né? Sim, o vice-prefeito divulgou no ar que foi um erro de comunicação e que gerou toda essa questão. Eu acho que o interessante disso é que gerou a discussão e o debate, né?
foi um erro de comunicação, uma minuta é uma minuta e não é um documento acabado. O gabinete do vice-prefeito teve a intenção e chamou a Comissão de Educação, Cultura e Esporte para discutir e ver como se discutiria essa minuta ou outros documentos. Foi imediatamente solicitado uma audiência na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Essa audiência foi feita e aí foi todo o debate. E a cultura agora amplifica uma discussão que já existia internamente, né? Mas que agora nós pegamos um eixo para amplificar mais. Não só a questão dos músicos e os caminhões, né? É bom lembrar que as capitais que eu citei também passaram por essa evolução. Ou seja, o que eu estou falando do que aconteceu com os artistas, e não com os artistas de rua que vinham da América, da Europa, para tudo isso ocorreu lá por meados da década de 90 na França. E a questão de diminuir veículos e alguns lugares serem proibidos e ampliar outras formas, como a bicicleta e outras formas de transporte em Paris, e não nos vilas, mas em Paris mesmo, é uma discussão que vem evoluindo de tempo a tempo, a tempo a tempo. Porto Alegre, eu acho que vai caminhar para isso também. Nós estamos com um centro histórico que tem pedraria portuguesa, lusitana. Obviamente que isso vai chegar, essa solução. É óbvio que não acontece nessa gestão. Do que cabe à Secretaria de Cultura é cuidar da cultura. Nós estamos falando aqui não só do carrom, que não necessariamente é genuíno nosso do Rio Grande do Sul, mas de tambores, né? A gente está falando de capoeira, de expressões religiosas que se utilizam da percussão, e a percussão, sem dúvida nenhuma, ela tem essa intenção de ser audível, senão não teria sentido de acontecer. O que nós estamos buscando agora é esta forma, uma forma de discussão e debate entre os atores do ecossistema para que esse ecossistema busque uma harmonia. Tá? O tempo que isso vai levar, o instrumento que isso vai levar, olha, provavelmente não venha a ser um decreto, né? Provavelmente o decreto tenha sido um pontapé inicial para a discussão. Acho que na audiência que nós tivemos com os artistas, alguns artistas realmente, principalmente o pessoal que usa sonoridade, falou, olha, a gente tem que, inclusive, nos enxergar enquanto expressão. Acho que existem expressões, considero que existem expressões no centro de Porto Alegre que são contemplativas e que necessariamente, nós temos ali o Instituto de Artes, nós temos 2 museus, que necessariamente precisam, pelo menos, de um espaço durante o dia de silêncio para que os artistas plásticos consigam entender uma obra de Locatelli, consigam perceber uma obra. E isso é uma discussão que tem que ser feita no sistema, nos artistas e no ecossistema, no ambiente. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Cultura agora têm essa intenção e está realizando isso, é o debate e a discussão para nós encontrarmos um nível de equalização da ação urbana de que todo mundo tenha um espaço legal de participar e trabalhar. Bom, secretário, nós estamos chegando aos finalmente. Eu só quero, antes, para encerrar, perguntar, a última questão seria, quais os próximos passos? Haverá outras audiências públicas? Quem quiser participar da discussão ainda tem oportunidade? Sim, nós ainda vamos construir isso. A gente está em conversa com a Câmara de Vereadores, né? Eu acabei de vir agora ouvir alguns condomínios do centro da cidade, conversa com eles, e nessa conversa que a gente está tendo, tanto na audiência com os artistas, na conversa com a Câmara de Vereadores, quero chamar o CDL, conversar, o que a gente está observando é isso, a necessidade de dar uma estrutura que eu considero uma galeria de céu aberto de arte, que os artistas consigam um diálogo com o comércio e com as representações em si, para que a gente tenha aí um equilíbrio, e a data para que isso ocorra, o calendário para que isso ocorra, é um calendário de discussão. O prefeito disse que nos próximos 30 dias a gente teria algum documento ou um preâmbulo de conversa. Eu pretendo agora, teria que voltar porque eu estou com Porto Alegre em Cena, sim, com acampamento Farroupilha e com os 90 anos da Banda Municipal no Araújo Viana. Convido a todos, domingo tem Araújo Viana de graça com a Banda Municipal. E na programação do Porto Alegre em Cena tem
4 eventos de rua em Porto Alegre em Cena. Então, eu pretendo dar um break agora, um respiro nesse momento de tanta ação em Porto Alegre nessas próximas 2 semanas. A gente retoma a discussão e, com certeza, eu acho que em outubro nós estamos... Ainda nessa gestão podemos ter uma definição. Ainda ao final deste ano, em outubro ou novembro, Perfeito. nós vamos estar com um instrumento. Não Sim. diria decreto, não sei se é informativo, não sei se é manual, mas um instrumento em que a gente consiga criar essa galeria céu aberto de cultura. Perfeito, eu quero agradecer, acima de tudo, a disponibilidade do secretário em meio a tantos eventos, especialmente Porto Alegre em Cena, que está acontecendo, né, de vir até aqui e conversar com a população, especialmente os artistas, aqui hoje representados pela banda Triathlon. E ouvir todos, porque não deve ser uma tarefa fácil. Não, com certeza não é uma Todos os tarefa lados. fácil. Isso mesmo, precisamos em todos os sentidos nessa questão dos ouvidos, né? Eu que agradeço a gente estar num estado em que a cultura tem tantas nuances, né? E que, por sorte, o debate é sempre democrático, é sempre respeitoso, a gente Bacana. consegue fazer e construir ações como essa. Porto Alegre em Cena, Caminho do Gol, 90 anos da banda municipal, é a segunda banda mais antiga de uma municipalidade no país, né? Originou a OSPA e tudo mais aí. Parabéns à banda municipal e parabéns, secretário, por abrir a discussão e ouvir todos os lados, tá bom? Quero agradecer ao secretário adjunto de Cultura de Porto Alegre, Vinícius Cáurio, seja sempre bem-vindo. Obrigado.